O Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Bom, gente, agora são 8h15 de volta com Folha no Ar. Hoje, quinta-feira, último dia de julho. Seguimos aí no inverno, mas hoje é o último dia de julho, 31 de julho de 2025, ao vivo aqui na Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, RadMed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense, o jeito mais prático, rápido, fácil aí para você conseguir realizar o sonho da casa própria, do apartamento, do carro, da moto, da bicicleta elétrica, enfim, né? Consórcio do Cicobi Fluminense. Gente, só lembra que eu falei aqui que para quem estivesse no Imbé era 9 graus? O Tubarão do Imbé mandou uma foto agora há pouco, 8,5 graus. Já pensou a hora que a gente estiver explorando aquilo lá? Muito bom, porque o Tubarão é o nosso desbravador do Imbé, né? Mas o dia que a gente tiver com asfalto, urbanizado, com pousadas, hotéis, tipo aqui, Domingos Martins, tipo a região serrana do Espírito Santo, que a gente, por último, aí conseguiu ver evoluir, né? Mais próximo a gente, como foi um dia lá, Gramado, Canela, aquela região toda, e que hoje chega quase que a inviabilidade para a maioria do brasileiro de chegar lá por conta da valorização. Talvez, claro, vai demorar, mas é um potencial enorme que a gente tem, fantástico, maravilhoso, cada cachoeira linda, ele manda cada foto aqui, rapaz, de dar inveja. Eu até postei lá de hoje, ele mandou do termômetro registrando 8,5 graus. Teve aqui com a gente recentemente aquela Juliana, não foi? Que morreu lá naquele vulcão na Indonésia, do Rio de Janeiro. Ontem o pai dela abriu a mochila dela um mês depois do falecimento. Drama, né? Meu Deus. Ô, gente, vamos seguir aqui. E meu filho agora quer fazer trilha. Vou te contar uma coisa, sabe? É muito bom ser pai. Filho criado, trabalho dobrado. Vamos lá, Deus proteja a gente. Hoje nós estamos conversando com dois ilustres convidados, o Guilherme Cordeiro e o Johnny Silva, que são diretores do Sindipetro NF, que está comemorando e vai comemorar ainda 29 anos neste mês de julho. Olha, tivemos um probleminha com o Face, né? E a conexão caiu, mas seguiu no Instagram e seguiu no YouTube normal. Então você vê que não foi problema aqui gerado pela gente, foi direto lá com o Face. O Gildo Henrique está aqui agora também nesse novo link. Para quem está acompanhando, se você quiser, o Luciano, tem um novo link aí, posso te mandar também. Gente, a gente estava conversando aqui agora sobre... Está pautado para a gente falar do futuro do movimento sindical. Nós temos aí um anúncio da Magda Chambriard, que é a presidente da Petrobras, recentemente ela fez, são mais de 30 bilhões de dólares, não é isso? E dá um volume de real aí de mais de 150 bilhões de reais de investimento
na plataforma, na bacia de Campos. Vamos falar sobre isso. A gente estava conversando aqui de um assunto tão interessante, que eu tenho um filho, que é o Diego, que trabalha offshore para uma norueguesa, e o cardápio que ele... De vez em quando eu posto lá, às vezes, no meu canal lá, o cardápio que eles montam lá é um negócio assim, fabuloso. Eu falei alguns itens aqui: salmão, camarão VG, presunto de Parma, legítimo, Ramon, o ibérico lá, Ramon. E, infelizmente, nós temos que falar dessa realidade também. A Petrobras, ano passado, vocês tiveram uma luta muito, muito grande, e quando eu vi aquelas imagens eu fiquei, rapaz, arrepiado, porque é uma área que eu fico muito ligado, não só por gostar de cozinhar, mas por ter um filho que trabalha nessa área. Ele é chefe de cozinha e, cara, conversei até com meu filho, falou: pai, isso aí é o fim de qualquer tipo de respeito ao ser humano. Tinha naqueles balcões ali de comida que você se serve, tinha larva de bicho no meio dos ovos, no meio das comidas. Como é que foi aquele momento? Deixa eu começar com você, Johnny. Como que é encarado aquele momento? Por que a Petrobras chegou nessa decadência? Então, felizmente não é a Petrobras que chega nessa decadência, né? São ações locais, né? Ações pontuais que visam ali trazer um transtorno para o trabalhador. Essa é a nossa visão, né? Ano passado, realmente, como você falou, nós chegamos a noticiar no nosso jornal, matéria de capa, né? Uma foto bem grande dessa situação, e a gente continua fazendo o nosso trabalho, né? Que é, de fato, pegar essas informações que vêm da área operacional, que vêm ali da ponta da lança, e cobrar da empresa, né? Cobrar de quem é o responsável por esses processos, que de fato o trabalhador tenha ali uma alimentação que seja no mínimo, né, adequada dentro dos padrões de saúde e segurança alimentar, e também tenha ali um cardápio, né, algo que seja atrativo e também respeitando, né, as devidas variâncias culturais que existem numa plataforma de petróleo hoje, né? Nós temos aqui a Bacia de Campos trabalhadores do país inteiro e muitas vezes do mundo, né? Então, isso também é algo importante para o bem-estar do trabalhador, né? A gente há pouco tempo atrás, ainda há pouco, né, estava falando aí sobre privatização, né? E, Nogueira, infelizmente, né, a gente passa por muitos processos assim, né, que a gente acredita que são projetos, né, para você, de fato, desqualificar o trabalhador, né, fazer com que o trabalhador fique insatisfeito com o seu local de trabalho, fique insatisfeito com a empresa com que ele trabalha, e aí, como diz o ditado, né, a melhor maneira que você tem de quebrar uma empresa é quebrando o trabalhador. Então muitos contratos vinham aí do outro governo, a gente lutou muito, teve uma motivação muito grande, sabe, do corpo gerencial da Petrobras também, para poder resolver essa situação e melhorar a qualidade da alimentação do trabalhador a bordo, né? Como a gente está falando, 29 anos de Sindipetro NF tem muita história, né? E a alimentação nas plataformas, ela já foi muito boa, já foi muito melhor, né? Eu e o Guilherme, que temos aí na faixa de 20 anos de Petrobras, né, a gente pegou um período que realmente tinha uma alimentação muito boa a bordo, mas infelizmente ela foi precarizada, e a Petrobras usou muita desculpa que era alimentação saudável, que era isso, que era aquilo, mas a gente sabe muito bem que é de fato para precarizar as relações de trabalho, né? É uma lástima muito grande. Você falou aí, né, do seu filho que trabalha numa outra empresa, né, uma empresa norueguesa, e assim, a gente vê quando a empresa de fato ela está motivada para manter o seu trabalhador, né, motivado e feliz e alegre para trabalhar naquela empresa, como o tratamento para o trabalhador é diferenciado, né? Então, a gente acredita assim que a gente consegue voltar com uma Petrobras grande, uma Petrobras forte, uma Petrobras do povo brasileiro, e que ela também possa promover aos seus trabalhadores uma condição de trabalho digna, respeitosa, e também, né, trazer a satisfação do trabalhador para o seu ambiente de trabalho. Guilherme? Então, como a gente estava até falando aqui no intervalo, né, Cláudio? Existe as coisas não acontecem à toa, né? Se você fizer uma análise, vamos lá, um exercício que eu sempre gosto de fazer, bem racional. A Petrobras ela já forneceu uma alimentação, como o Johnny falou, né? A gente já viveu isso de maneira digna. Digna, não estou falando em luxo, estou falando em dignidade. O que acontecia no passado e por que essa questão muda de agora para cá? Essa que é a questão. O que teve de novo aí? Então, quando você fala dos investimentos na Bacia de Campos, basicamente é isso.
A Bacia de Campos ela viveu um processo de sabotagem, de destruição, de desmonte. E quando a gente fala em desmonte, por exemplo, vamos desmontar, Deus livre guarde, e a Folha FM. Não é só um ataque às instalações físicas da rádio. Vim aqui degradar os microfones, o computador, a iluminação. Tem um ataque também às pessoas. Isso é muito importante, entende? Então você o quê? Você reduz o salário de maneira a humilhar aquele trabalhador. Você sabota a alimentação cotidiana daquelas pessoas, entende? Para gerar um sentimento de raiva, de revolta. Então, por que é importante o sindicato incorporar essas pautas, né? E trazer esse debate? Vocês estão criticando a Petrobras? Cara, a gente tem que fazer a seguinte reflexão, que eu acho que é a mais importante aqui. Você não consegue dominar ninguém se você não humilhar aquela pessoa de maneira cotidiana. E o sindicato, ele entra nesse jogo para quê? Para encampar esse debate e para evitar que o trabalhador não seja subjugado pelo ódio, pela raiva, e transformar isso num sentimento diferente chamado indignação. Porque a indignação, ela politiza, ela traz a razão, entende? Então você, trabalhador da Bacia de Campos, seja da Petrobras, das empresas que prestam serviço à Petrobras, é importante a gente entrar nesse debate, como o Johnny colocou, qual é a Petrobras que a gente quer? Aquela que dá lucro exorbitante para os acionistas ou que traz um salário decente para você que é trabalhador próprio ou prestador de serviço? Uma que fornece uma alimentação com dignidade para quem está trabalhando ou uma que maltrata o trabalhador na plataforma de maneira dioturnamente com alimentação que é uma vergonha? O debate é esse, pessoal. Esse é o debate. Então, por isso que o sindicato está sempre encampando nessa luta para a gente trazer luz a essas questões e saber como enfrentá-las, né? Seja no quesito da organização do sindicato como instituição, seja também trazendo a verdade e indo, Cláudio, nos pontos que vão de fato trazer a transformação que as pessoas precisam, seja no trabalho, seja na sociedade. Bom, você falar em futuro, vamos tentar projetar aqui, já pegando essa questão do investimento. Teve uma conquista recente agora que está relacionada também ao pré-sal, que é o aumento do percentual de investimento para o social dentro desses royalties, dentro desse repasse que a Petrobras faz para o governo. E aí entra governo federal, estadual, municipal. Como que vocês projetam os próximos 29 anos do setor, do movimento sindical? Começo com você, Johnny. Olha, Nogueira, falar de futuro é sempre um grande desafio, né? Especialmente no momento de grandes mudanças sociais que a gente está vivendo, né? Alguns analistas de história, né, eles costumam falar que todo começo de século é conturbado. E o nosso a gente está vendo aí, né? Geopoliticamente, internamente dentro do Brasil e especialmente hoje dentro do mundo do trabalho, né? A gente tem grandes transformações tecnológicas, né, com a inteligência artificial, a própria mecanização aí das produções, né, fabris, que trazem para a gente um grande desafio. Agora, falando de sindicalismo propriamente dito, Guilherme, né, Nogueira e nossos ouvintes, hoje a gente teve, como o Nogueira citou, né, uma mudança dentro da lei brasileira que acabou com o imposto sindical. E aí, para o nosso ouvinte trabalhador também entender o que era o imposto que uma vez por ano, né, e aí no mês de maio, que é um mês simbólico para o trabalhador, era descontado um dia de trabalho de todos os trabalhadores de carteira assinada e revertido para os seus sindicatos. Isso garantia que os sindicatos tivessem ali um financiamento, tivessem dinheiro, de fato, para poder tocar as suas lutas, né? Isso aí acabou, infelizmente, com o governo Temer ainda, em 2017. Quem vai lembrar também teve daquela gravação da reunião ministerial, onde o Paulo Guedes dizia: nós colocamos uma granada no bolso deles, né? Ele se referia exatamente ao fim desse imposto sindical. E aí, de fato, o único financiamento que os sindicatos têm hoje são suas filiações.
né? O Sindipetro conseguiu também passar por esse período difícil de uma maneira muito boa, porque temos um alto índice de filiação no nosso sindicato, mais de 80% da nossa categoria é filiada nos nossos sindicatos, e a gente deixa aí para o nosso ouvinte também essa perspectiva da importância de estar afiliado no seu sindicato por conta desse financiamento da luta sindical, né? A gente costuma dizer que o outro lado, o lado do capital, tem todo o dinheiro do mundo para tratar contra a gente. E o que nós, trabalhadores organizados, temos para poder fazer esse contraponto do capital, somos nós mesmos, né? Então, o Sindipetro NF ele consegue se manter ainda em pé, com muita saúde, né? Tanto política quanto financeira, por conta das suas filiações, mas a gente está travando hoje vários debates sobre a inteligência artificial, sobre essas mudanças no mercado de trabalho. No intervalo, estava conversando aqui com o companheiro Guilherme, né, sobre a condição da uberização, então mandando salve aí também para os nossos companheiros Uber, trabalhadores e trabalhadoras que estão aí, né, no seu dia a dia, dentro do seu corre, para poder trazer aí o pão para sua casa, né, um grande salve. Mas da importância de você ter, de fato, uma entidade organizada para poder lutar pelos direitos, né, Guilherme? O Johnny, Cláudio, os ouvintes, né? Quando a gente fala de futuro, e o Johnny fala na questão do financiamento sindical, eu visualizo que sem a sociedade entendendo essa pauta da importância dos sindicatos para a sociedade como um todo, né? O que você vai ter no futuro? Você vai ter uma realidade similar à que você tem agora, né? Um imenso oceano e alguns sindicatos ali operando, né, como o Johnny falou, em condições específicas, como se fossem umas ilhas no oceano, né? Eu visualizo que a sociedade ela precisa se mobilizar em cima dessa pauta, né, para a gente visualizar um financiamento sindical justo, né, que também não onere o trabalhador, que também evite que os sindicatos pelegos permeiem no Brasil, entende? Porque, assim, você vê sindicatos de luta, você falou aí nos bancários, o sindicato extremamente participativo, extremamente aguerrido, mas a gente, infelizmente, sabe que existem aqueles sindicatos pelegos que só querem saber o quê? De receber, seja filiação, seja um imposto sindical, e faz maracutaia lá com a empresa e não representa o trabalhador. O trabalhador não se vê representado. A gente, felizmente, quando a gente vai no heliporto, quando a gente vai em Cabiúnas, a gente é questionado por várias empresas e por vários trabalhadores dessas empresas, perguntando, por que o Sindipetro não representa a gente, falta o quê? Aí tem as travas legais, né? Tem uma série de limitações que são colocadas. E isso deveria estar no bojo dessa reforma sindical, entende? Não só a questão do financiamento, o trabalhador ele deveria ter mais liberdade de escolher o sindicato, mas será que tem interesse das empresas do setor aqui da região, um sindicato como o Sindipetro NF, representando os trabalhadores? Entende? Ou e seria mais fácil para essas empresas, né, permear essa opressão, essa retirada de direitos, esse achatamento do salário. Então é um debate que a sociedade tem que fazer. O Johnny falou que é a questão do Uber. Cara, eu tenho amigos que são Uber, né, e que quando o carro desses trabalhadores dá problema, eles ficam um período sem trabalhar. Como isso? Entende? O Uber ganha tanta grana, a margem de lucro espetacular. Não daria para fazer um fundo para proteger esses trabalhadores nesses casos, caso de doença, entende? E o que a gente viu lá no Rio de Janeiro? Passeatas dos Uber contra os sindicatos. Não queremos sindicatos. Cara, um motorista de Uber sozinho, isolado, numa sociedade onde você tem a predominância das ideias neoliberais, ele não vai conseguir mudar isso nunca. Precisa da força do coletivo, entende? Precisa de articulação, precisa de enfrentamento. Ninguém sozinho consegue isso. Agora, no coletivo você consegue. E nós somos o exemplo disso. Fácil não é não. E você traz assim um monte de pontos aí importantes. A questão, você também fala do Uber, né, Johnny?
É outra pauta que quer dizer, o Sindipetro usa as ferramentas que ele pode usar. O Guilherme fala isso, né, da reforma sindical, que não pode. Eu falei sobre o exemplo nosso aqui. Acho que a última greve nossa aqui no rádio foi feita por Garotinho, ainda. Né? Então, quer dizer, quantos anos tem isso e essa coisa de lutar pelo direito? Agora, vocês sabem que a própria sociedade também, quando eu falo em greve aqui, é interessante, me veio uma coisa rápida para a gente comentar, pelo menos rápido. Greve é uma ferramenta que o sindicato usa, mas é depois de exaurir todas as outras tentativas de diálogo, de conversa, de reunião, de mensagem ou de qualquer coisa. E eu falo em greve porque aí já é a união do movimento e representa bem o que é a força sindical. Mas assim, é o último artifício, a última força que o sindicato usa. Vamos falar sobre isso. Né? Não é, aqui ó, estamos querendo a escala 6x1, vamos fazer greve. Não é assim, né? Tem todo um processo para até chegar a essa questão da greve, né, Johnny? Exatamente, Nogueira. Esse é o sindicalismo responsável, né? A greve, ela vai ser de fato quando o trabalhador cruza os braços, quando a gente para de produzir, que é o limite. Né? Antes de chegar nesse limite, todos nós, né, somos republicanos, somos democráticos, então a gente dá a oportunidade do outro lado também colocar as suas razões, também colocar os seus argumentos, para que de fato a gente tenha um debate e todos cheguem a um consenso juntos. Né? A greve é exatamente quando não existe esse consenso, quando o patrão ele bate o pé e diz que é o que ele quer, e nós, trabalhadores, junto com a nossa força da união, porque, lembrando a todos e todas, né, quem produz não é o patrão, quem produz são os trabalhadores, é o trabalhador que está ali com a mão na máquina, é o trabalhador que está ali com a mão na vassoura. Quando o trabalhador cruza os braços, o patrão fica louco, né, Guilherme? E aí ele não vai ter nem o lucro dele e nem a empresa dele, porque, mais uma vez, quem faz as coisas acontecer são as pessoas. Então, de fato, a greve, especialmente pelo Sindipetro-NF, a gente vai resgatar toda a história do Sindipetro-NF, ela sempre foi usada com muita sabedoria, muita responsabilidade, assim como o espaço de debate e de diálogo com todas as empresas que o Sindipetro-NF hoje representa. Para quem não sabe, o Sindipetro-NF não representa só os trabalhadores da Petrobras, já temos mais de 18 empresas do setor privado no mundo do petróleo offshore que são representados também pelo Sindipetro-NF, e a gente sempre traz o trabalhador nesse debate da representação sindical. Desculpa, mas hoje, para quem não sabe, o trabalhador ele é representado pelo sindicato do município aonde ele atua. Né? E por incrível que pareça, gente, quem indica qual é o sindicato que vai representar o trabalhador é o patrão, é o dono da empresa. Então a gente traz também, isso é lei, né? E como a gente tem um mote, né, Guilherme, dentro do nosso sindicato, quem faz a lei é a luta, né? Nem tudo que é legal é moral. A gente tem que lembrar que em um tempo da história já foi legal um ser humano ser propriedade de outro, né? Com a escravidão. Então, isso é muito importante para nós trabalhadores começarmos a pensar, né? Quem de fato está representando a gente e como está representando. Porque sindicato não é só a direção sindical, não, pessoal. O sindicato somos todos nós trabalhadores. Desculpa, eu te atrapalhei, mas a ideia era colocar aqui que vocês, e você trouxe isso aí legal, porque como a gente de outra categoria pede, fala, pô, o sindicato podia representar a gente até de forma extraoficial, brincando, né? Mas vocês não representam todas as categorias de empresas offshore do setor petróleo, não. Não, porque não são já estatais. Teve caso, inclusive, Cláudio, da gente ganhar representação, os trabalhadores fazerem o plebiscito, a maioria deles querer ser representado pelo NF e a empresa judicializar esse processo. E esse processo está na justiça até hoje. Então, assim, e aí os ouvintes, fiquem claros. Tem alguma ilegalidade por parte do sindicato nisso? De não conseguir representar? Precisa de alguma autorização? Ilegalidade não. Na verdade, o que existe é a legalidade, é o que a lei diz, né? Sim. A gente até agradece, se sente muito lisonjeado pela sua brincadeira, né? Porque é um reconhecimento do trabalho sério feito pela instituição. Não, você sabe que tem muita verdade nas brincadeiras, né? Com certeza. Né? Mas assim, que você fala a verdade. Sobre essa questão legal da representatividade hoje, né? Existe um código, né? Quando você
abre o CNPJ da empresa, né? Que ele indica qual é a atividade que aquela empresa vai exercer. Então, dentro dos códigos, isso tudo é a lei que diz, né? Você tem uma malha ali que indica quais sindicatos representam aqueles tipos de código, né? Então, hoje, o Sindipetro NF, ele inclusive não consegue representar todas as atividades que existem no mundo offshore. Tá? A gente acaba representando mais o que tem ligação com a atividade fim, que é, de fato, produção, prospecção, exploração, né? Perfuração. Então, todas aquelas atividades que estão ali junto da atividade fim, a gente já tem, inclusive, ações nas justiças grandes para representação. Como o companheiro Guilherme diz, né? Algumas das nossas iniciativas... Por que acontece, né, o Nogueira e os demais ouvintes? Como a gente tem um trabalho muito consolidado no Sindipetro NF, 29 anos de trabalho aí, né, Guilherme? E reconhecido não só pela nossa categoria, mas pelas categorias que estão em volta e pela sociedade civil também, né? Eu acho que o Sindipetro NF hoje, especialmente aqui a região do Norte Fluminense, Campo dos Goitacazes, já é uma referência de luta, né? E eu hoje abro a boca com todo gosto para poder falar que o Sindipetro NF ele é reconhecido não só no nosso país, mas internacionalmente também, né? Junto com a nossa federação, a FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros. Então, isso traz para a gente a motivação dos trabalhadores de pedir para ser representados. Olha, a gente gostaria muito que fosse representado por vocês e tudo mais. É claro que a gente explica para o trabalhador como é a lei hoje e quais são os nossos limites, mas os próprios trabalhadores, Nogueira, eles se juntam, fazem abaixo-assinado, sabe, fazem os plebiscitos internos, né, a gente citando o plebiscito novamente, para que, de fato, o Sindipetro NF vá representá-los, né? Nem sempre é possível, pelas questões que eu coloquei aqui, tem uma questão legal aí que impede, mas dentro do possível, né, mesmo não representando os trabalhadores, o Sindipetro NF, quando aparece algum pleito, quando aparece algum problema, a gente vai lá, faz a intermediação dentro dos limites, é claro, éticos, né, com os outros sindicatos, que foi o caso, né, Guilherme, da empresa LCD, que não estava pagando os trabalhadores lá no terminal de Cabiúna e em alguns outros lugares do país, que mesmo não representando esses trabalhadores, o Sindipetro NF fez a intervenção junto à empresa, fez esse diálogo, né, trazendo de novo a sua pergunta. Com a gerência responsável pelo contrato, enfim. Isso. E só para fechar aqui, Cláudio, essa questão de greve, né, eu tenho a seguinte visão, né? A greve, ela é o ponto, ela é, fazendo um paralelo que, lógico, ela é um momento de enfrentamento. Então, assim, é onde já se esgotou todo o processo negocial, né? E é importante, a mesa de negociação, ela é importante demais. Ali, ali você faz a leitura do que pode ser construído. Só que a greve é um momento de enfrentamento. Eu tenho a seguinte visão. Greve não se romantiza, porque pessoas perdem um emprego numa greve. Já teve casos de pessoas perderem a vida numa greve. A greve é um momento tenso. Então, como você falou, é o último recurso que o trabalhador tem. A greve, às vezes, muitas das vezes, ela é atacada, criminalizada, entende? Perseguida pelos meios de comunicação que, às vezes, defendem o capital. Então, eu sempre falo para a diretoria, vamos fazer uma greve forte, coesa, porque não dá para ser jocoso numa greve, não dá para brincar numa greve, entende? É um momento sério, é muito sério. Então, eu particularmente, para mim, na minha visão, é a coisa mais séria que existe no sindicalismo, é quando você chega o momento da greve. Então, inclusive o feriado de 1º de maio, né, Guilherme, ele vem, para quem não sabe, né, a partir da comemoração ou a lembrança, né, de uma greve grande que teve em Chicago em 1886, onde 4 trabalhadores foram vitimados da sua vida, né, perderam a sua vida numa greve que eles estavam fazendo para melhores condições de trabalho. Então, preciso, para você montar uma greve, precisa de muito trabalho para montar uma greve. Minha esposa até brinca comigo. Pô, Guilherme, por que nesse período de greve você não dá nem risada? Eu não consigo dar risada. Entende? É um momento que você tem que estar atento, tem que ter inteligência. E é difícil entrar numa greve e muitas das vezes é mais difícil sair de uma greve. É muito complicado isso aí, sair de uma greve, o desgaste, a direção sindical, ela tem que estar preparada para tomar decisões de sair da greve, de montar as estratégias de luta, entende? De fazer o debate. Não é fácil.
Às vezes você sai de um movimento de greve, a categoria queria continuar, mas você também entende que chegou a um ponto, né? Porque é uma disputa de força. A greve é a força bruta contra a força do capital. Entende? Então, assim, para mim, não tem mais nada mais sério no sindicalismo do que uma greve. Negociação é debate, né? Greve é guerra. É, isso aí, exatamente. Ah, legal. Não, essa colocação, então, mas é por isso, é bom pra gente colocar, porque a sociedade, não como um todo, mas a sociedade, entendeu? Os caras já estão de greve, já pararam, e não é bem assim, né? Tem todo um processo longo por trás de uma greve e que, né, não está descartado acontecer, como aconteceu agora recentemente uma paralisação, uma advertência, não foi? Por conta até desse fim do teletrabalho. Aliás, viralizou aquela menina, que pega, a turma descontextualiza, já era, esquece. Uma menina falando que estava se sentindo mal, só em saber que ia ter que voltar presencialmente. Aí fui conversar com vocês, e vocês me explicaram, vários conversaram comigo do sindicato. Eu falei, como é que é essa história? Poxa, todo mundo tem que trabalhar presencialmente. Ele falou, Cláudio, nem todo mundo. Não precisa mais, muita coisa. Você pode ir uma vez, 2 vezes na semana ou na quinzena resolver alguma coisa presencial, mas ela vai para a empresa ficar no computador. Se ela vai à empresa ficar no computador, ela pode ficar no computador em casa. Ele está vivendo um processo de mudança, né? Como a gente estava debatendo aqui até antes do programa, porque é a questão da tecnologia, inteligência artificial, né? Novas formas de se comunicar. Então, assim, hoje a gente vive um processo de mudança. Então, esse debate do teletrabalho é um debate que ele tem que ser feito de maneira muito madura, entende? A questão do teletrabalho na Petrobras, o que eu visualizo é que ele foi muito mal implementado, porque não houve qualquer debate com os sindicatos. Foi uma chave de galão da gestão na época da empresa, e isso esses problemas foram se acumulando ao longo do tempo, a questão da pandemia, enfim. Na minha visão, é um debate que ele ainda está latente, e no nosso acordo coletivo ele tende a ser revisitado. Mas, basicamente, é uma mudança também que se vive hoje na sociedade e no mundo do trabalho. É incrível, né, Guilherme? Como a gente vê na nossa história, né, quando a empresa ela conversa com o sindicato, conversa com os trabalhadores, as coisas que são implementadas, elas normalmente tendem a dar certo, né? E sim, quando a empresa vai de maneira unilateral, elas tendem a dar errado, né? Todos nós somos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive você, ouvinte, que está ouvindo a gente, né? E a gente sabe que quando o patrão chega, você tem que fazer aquilo e nem te pergunta como fazer ou a sua opinião, a coisa tende a ir para um caminho diferente, né? Então, por isso que existe o sindicalismo e por isso que ele é importante. Porque o sindicato, ele que vai dar a perspectiva do trabalhador. Quem sente o calor do fogo é a panela. Quem está lá no fogo é a panela. E nada melhor do que você tentar conversar com esse trabalhador para tomar a decisão certa e não ter que voltar atrás, ter que retomar aquele processo. Vocês estão agora numa luta com a bandeira da escala, do fim da escala 6x1. Queria que vocês comentassem mais sobre esse plebiscito que vai ter, inclusive eu não sabia, tem a urna física também, né, que vai ter para votação, para a escolha da escala 6x1. E como que é esse fim da escala 6x1? Porque, e aí tem que fazer o advogado do diabo aqui. Não há geração de desemprego nesse caso? Por quê? A empresa vai ter que dar 2 folgas ao invés de 1 por semana, certo? E aí acontece o quê? Eu vou ter que contratar mais gente. Eu não vou conseguir contratar mais e vou então demitir aquele que está comigo porque eu não consigo cumprir a lei? Como é que seria isso? A empresa diminui, enfim. Porque se você conversar com os empresários, fala, Cláudio, eu vou mandar todo mundo embora, eu não posso, eu vou ficar só com a metade dos trabalhadores aqui, cumprindo, fazer a escala e fim de papo. Você entende como que é esse movimento, que também é legítimo, é cada um defendendo o seu, disputa, a gente tá né? É uma disputa. Não tem nada de errado, não. Mas a gente vai trazer a nossa perspectiva. Vai lá, mas como que é essa coisa de assim,
Como defender uma causa como essa, sem que seja também, por outro lado, prejudicial ao trabalhador? É muito simples, Nogueira. Eu vou trazer uma visão mais macro, né, para o nosso ouvinte também poder entender de uma maneira mais didática. É um cabo de força. O que nós, trabalhadores, sempre estamos puxando esse cabo de força é para a gente ter um pouco mais de vida. Acho que todo trabalhador e trabalhadora que está me ouvindo agora sabe e está sentindo na pele o que é isso, o quanto que a gente está trabalhando hoje em dia. Né? Muitas vezes escalas acima da sua escala normal, e esse fim da escala 6x1 é exatamente para isso, para trazer um pouco mais de vida para o trabalhador. E quando você traz vida para o trabalhador, você faz o quê? Diminui um pouco o lucro do patrão, de fato. De fato, mas o que a gente está brigando é para poder participar um pouco desse lucro também. Então, essa historinha de que vai inviabilizar o negócio, que eu vou mandar todo mundo embora... Calma aí, né, gente? Se o cara mandar todo mundo embora, ele não tem a empresa dele, inclusive. Então, de fato, sim, sabe? A gente está lutando para que o trabalhador possa ter mais qualidade de vida, para que ele possa ter, inclusive, mais tempo para estar com a sua família, mais tempo para cuidar da sua saúde. Aí um trabalhador que cuida da sua saúde é um trabalhador que produz mais. Existem estudos no mundo inteiro, inclusive outros países, que já têm escala, inclusive, de 4 dias de trabalho. Sabe? E isso não inviabilizou a economia local, muito pelo contrário, a gente sabe que no médio prazo tende a melhorar a economia, porque o trabalhador ele produz mais, outros trabalhadores sendo introduzidos dentro do mundo do trabalho, aumenta a circulação de dinheiro, então só traz benefícios. Infelizmente, a gente tem no nosso país pessoas que têm essa mentalidadezinha pequena de que o trabalhador ele tem que trabalhar até morrer, trabalhar até chegar à sua exaustão, e se chegou à exaustão, por exemplo, e conseguiu se aposentar, que ele morra na aposentadoria, né? Que foi, inclusive, a reforma previdenciária que estava sendo proposta no nosso país. Então é muito importante que o trabalhador tenha clara essa visão de que o outro lado só quer te sugar. Ele quer te sugar ao máximo. E nós, trabalhadores organizados, a gente quer lutar para que, de fato, a gente possa viver. Então é uma luta de sobrevivência, gente. Às vezes eu fico me perguntando, né? Tenho vários amigos trabalhadores, né, que embarcam nessa cantilena aí do desemprego e papapá. Eu falei assim, cara, a reforma trabalhista ela gerou muito emprego aí? Eu não vi. Onde é que está esse monte de emprego? O que gera emprego é uma economia aquecida. Uma economia aquecida, ela gera emprego. Vamos lá, Cláudio. Por exemplo, o fim da escala 6x1. Eu tenho parentes que trabalham na escala 6x1. A pessoa, na prática, ela não tem vida. Ela não tem vida. Então, imagina você ter que trabalhar todo domingo. E a empresa ela te dá uma folga por semana no dia que ela quer. Terça-feira, quarta-feira. Será que essa pessoa consegue ter algum tipo de lazer? Entende? Então, assim, o fim da escala 6x1, além de ser uma pauta econômica, ela, além de tudo, é uma pauta social. As pessoas têm o direito de ter 2 dias de folga na semana. Entende? É isso. Basicamente, eu falo assim, quando eu quero debater isso, cara, você sacrificaria todo o seu domingo? Você não pode sair no sábado, você é obrigado a trabalhar domingo, como eu tenho exemplos na família, 5 horas da manhã, pegar domingo 5 horas da manhã. Então, tem a questão econômica que o Johnny coloca muito bem, que é sim uma disputa pelo quê? Pelo recurso financeiro ali. Agora, eu entendo que você vai estar gerando emprego com essa atitude. E você injeta, inclusive, mais dinheiro. A massa salarial da sociedade, ela tende a aumentar com isso. Entende? Então, essa de que eu vou mandar, o empresário vai mandar todo mundo embora, como isso? Você vai fechar a sua empresa? Não tem lógica um negócio desse. Entende? Como é também o debate da taxação das grandes fortunas. Eu já ouvi isso. Não, se taxar o capital vai embora. Vai embora? Vai embora para onde? Para Liechtenstein? Vai embora para o Panamá? Um teteco de país onde não tem nem capacidade de receber tamanho recurso? Vai onde? Para a Europa, Estados Unidos, onde é mais taxado? Ou é uma chantagem isso? Ou é a cantilena que é contada? Eu acho que o povo ele tem que refletir sobre essas coisas que são bombardeadas na mente deles. E a gente está aqui justamente para trazer esse contraponto. Perfeito.
Gente, são 8h53. Aqui é a conversa para uma semana, né? Pra gente comemorar esses 29 anos. A gente Fala chama nisso aí, ó. Você pode chamar a gente a hora que quiser, que esse debate é espetacular. Sem dúvida, sem dúvida. Tem muitas manifestações dos nossos ouvintes também, se estão gostando meu zap do tá nosso bombando papo. aqui. Tá, então tá bom. Não, e assim, 29 anos não se conta com 1h30. Assim, né? A gente conta aqui eu acho que marca simbolicamente, você tem assim uma, como é que eu vou dizer, um ponto para a gente parar um pouco e refletir sobre esses 29 anos e a profundidade que isso aí vai ao longo desses próximos dias também, porque no dia 12 do mês que vem o Serginho vai estar aqui no programa da noite, terça-feira, às 18 horas, no Interação, também falando desses 29 anos. O Henrique da Hora comenta aqui sobre o negócio da greve, que eu quero fazer uma última pergunta a vocês sobre política. Henrique da Hora, nosso glorioso professor do IFE, diretor da TEC, incubadora, enfim, em uma era que a maior contribuição para o trabalho não é mais força humana e sim a criatividade, creio que a greve se tornou um instrumento menos efetivo. Ele diz aqui ainda, nos bastidores, a greve contra a Dilma era para fragilizá-la e a greve contra o Lula era para voltar o protagonismo dos sindicatos no novo governo. O período Temer-Bolsonaro foi menos solícito e não houve greve. E Lula-Dilma foi mais, e houve. Acho que a greve deve ser revista como instrumento. Comentam? Acho que a revisão é sempre importante, né? Eu acho que assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da nossa categoria. A nossa categoria fez a maior greve desde a greve de 1995. Eu vou pedir o companheiro aí se informar no governo Bolsonaro. E uma greve solidária, né, Guilherme, que foi mais bonito ainda. Então, assim, foi uma greve... teve arrecadação de coisas, não teve? Não, Nogueira, essa greve foi uma greve pelos trabalhadores da ANSA, da fábrica de fertilizantes. Sim. Que era uma pauta nacional. Que era da Petrobras. Essa fábrica foi privatizada. Não, ela foi fechada. Foi privatizada e depois fechada. Ela foi primeiro. Não, ela foi fechada. Foi fechada. Tentaram colocar ela à venda, não teve proposta de não compra, chegou a ser privatizada. E aí simplesmente o governo fechou a fábrica. A gente vai lembrar num momento crítico que o país estava precisando de insumos. Guerra na Ucrânia. Um dos subprodutos da fábrica de fertilizantes é o oxigênio, né? E a gente teve aquela lástima que aconteceu lá em Manaus, das pessoas morrendo por falta de oxigênio, porque a gente tinha uma fábrica de fertilizantes fechada. Henrique colocou aqui. Não, estou falando sobre educação. Sim. Minha fala não foi sobre outros setores. Desculpe minha imprecisão. Claro. Perfeito, companheiro. E assim, vamos lá. Tem essa questão que o companheiro coloca aí. São duas questões, assim, né? A greve, em algumas categorias, a greve, tal qual ela era em outrora, ela entendo como ela ainda sendo um instrumento de dissuasão enorme. Na nossa categoria, isso é um exemplo. Agora, também concordo com ele que a sociedade mudou e aí penso eu que os sindicatos deveriam fazer um debate sobre novas formas de movimento. Por quê? Por exemplo, aí eu entendo agora o que o companheiro quis dizer, por exemplo, a educação. Não seria, de repente, contraproducente uma greve que você paralisa o estudo de parte da sociedade? Eu acho que essa reflexão ela é importante. Qual seria uma nova forma de você enfrentar, por exemplo, o desmonte da educação? Será que é só parando as aulas? Então, assim, os sindicatos, eu acho que eles têm que debater com a base. Acho que tudo parte daí. Não, como é que os trabalhadores, como é que os professores estão vendo uma forma de se manifestar? Seria, de repente, envolvendo outros sindicatos? Seria fazendo uma passeata? Chamar os alunos a participarem junto? Ou só paralisar as aulas e isso é uma greve que funciona? Entende? E isso serve para outros setores. Então, assim, a gente tem visualizado, né,
também com essa mudança na comunicação, que movimentos de massa têm dado uma repercussão muito grande aí na sociedade. Então cabe também ao movimento sindical se reinventar, debater com a sua base. Será que esses sindicatos estão indo cotidianamente nas bases conversar com o trabalhador? Entende? Ou a direção do sindicato está vivendo trancafiada dentro do sindicato, dentro da máquina sindical, entende? Por isso que a gente acredita que o lugar do sindicalista é no chão de fábrica. Ok? A gente do movimento sindical petroleiro, né, Guilherme, quando a gente fala de governo Bolsonaro e greve, a gente já fica empavoroso, né, porque fizemos uma das maiores greves da nossa história em 2020, como eu falei, uma greve solidária aos trabalhadores da Fafem Paraná, que uma fábrica fechada, todos eles iam ser demitidos sumariamente da noite para o dia, e você tinha lá paz de família, enfim, toda a história de cada um que estava ali, e a gente parou o país inteiro, Nogueira. O país inteiro parou para uma greve solidária. A gente não estava pedindo melhores salários, a gente não estava pedindo benefícios, a gente estava pedindo só pelo posto de trabalho, pelo trabalho, né, o emprego daquelas famílias que estavam ali. Mas o companheiro traz aí à luz que, de fato, ele está falando sobre a educação, né? O companheiro Guilherme fala muito bem que, de fato, sim, a gente tem que estar repensando o tempo todo a nossa estratégia de luta. Né? Tem o caso emblemático dos trabalhadores de transporte lá do Japão, que eles fizeram uma greve que foi o seguinte: eles não pararam de trabalhar, eles saíam com os ônibus, eles só pararam de cobrar passagem. E aí olha o impacto dado no patrão, mas não deixando de prestar o serviço para a população e trazendo ali, inclusive, a simpatia do usuário, a simpatia da população para a luta deles. Então, a maneira de fazer a greve, a estratégia de greve e o que a gente quer como objetivo, sim, é importantíssimo a gente estar refletindo. Nossos companheiros aí da educação, inclusive, estamos de braços abertos para poder ajudar no que for necessário, o que for pertinente também e que estiver ao nosso alcance, né, para debates e estratégias de movimentos também, assim como todas as outras categorias. Eu acho que o sindicalismo ele é do trabalhador e não de categoria XYZ, então a gente também está de braços abertos para se ajudar, mas de fato a criatividade e a estratégia são pontos altos na hora de fazer uma greve. É só um exemplo aqui, Cláudio, que nem tudo é greve e tal. A questão da organização e de achar novas formas de debate é importante. Por exemplo, na época que a gente estava querendo pautar a questão da Lava Jato, desmonte da Bacia de Campos, a questão do pré-sal, a importância, Fundo Soberano, o que a gente fez? A gente montou uma brigada de petroleiros, inclusive da nossa base, e fomos fazer esse debate na Câmara e no Senado. Lá em Brasília. Lá em Brasília, entendeu? E deu resultados ótimos. A nossa pauta estava lá. Então, assim, nem tudo é greve, entende? Então, assim, cabe aos sindicatos se reinventarem e pensar em novas formas de disputa. Sim, não, eu acho legal a gente falar sobre isso, justamente por isso que trouxe o tema. Gente, 9h01. Para não dizer que não falamos de flores, a gente tem que encerrar, mas como a gente não fala de política ou de geopolítica, né, que está sendo refeita aí? Porque, na verdade, vocês, que eu digo vocês, esquerda, posso falar Lula ou PT, mas vamos falar esquerda, acaba se beneficiando com esse jeito que eu classifiquei como motorista bêbado. Cada um classifica da maneira que achar mais interessante, mas pelos especialistas, a política internacional comercial comercial internacional do Trump é sem nenhuma lógica. Vocês conseguem explicar como que vocês estão vendo essas taxações aí pelo mundo afora, mais especificamente com o Brasil, que foi o único país em que essa carta, que misteriosamente chegou a ser divulgada às 4h30 da tarde, 4 e pouco, 1h da tarde, naquele mesmo dia, compraram 4 bilhões de dólares no mercado brasileiro. 3 horas depois a carta saiu, rendeu quase que 30%, faz a conta. 4 bilhões de dólares, do nada, só uma pessoa comprou 4 bilhões. Não o mercado que alvoroçou e comprou, não. Isso está acontecendo nos países todos, México, da Europa. Donald Trump lançou criptomoeda, gente. E aí, e aí vem essa compra desses dólares, no mínimo intrigante, suspeita. Bom, mas deixando essa parte para lá, a única
nação que recebeu uma carta dessa, todos os outros receberam carta, mas nenhuma relacionadas a um político específico, e sim a perda de ganhos do americano, aquela coisa toda. E no Brasil, então, ele colocou essa carta do tarifaço, vinculando aí uma suposta perseguição ao Bolsonaro pelo STF, como se o governo tivesse alguma coisa a ver com esse julgamento. E, enfim, ontem arregou, foi a maior arregada internacional de todos os tempos. 700 produtos foram retirados da taxação, só a carne e o café ficaram na taxação, o que pode gerar a tal da picanha prometida pelo Lula. E depois disso tudo, o Lula cresceu nas pesquisas, inclusive na popularidade, mas na aprovação do governo. Começa você ou você, Guilherme? Vai no sorteio aí no Paroímpo pra gente fechar. Como vocês veem esse cenário geopolítico? Um sempre encerra e o outro... O mais velho começa primeiro? O que você falou? Não, pode ir lá. Aqui é sinergia total. A categoria petroleira é isso, é o bate-bola, né? Nogueira, você já falou quase tudo, Nogueira. Movimento financeiro. Alguém ganhou muito dinheiro com isso. E dinheiro da onde, gente? De você aí, trabalhador que está ouvindo a gente, do suor do seu rosto. Esse dinheiro não cresceu em árvore, gente. Por isso que quando a gente fala da escala 6:1, por exemplo, é essa briga, é esse cabo de força, a gente puxando o cabo para o nosso lado. Porque no final das contas tudo é dinheiro no movimento do capitalismo, né? Então, o cara tem a informação privilegiada, ele vai lá, faz um investimento desse que em 3 horas ele tem 40%, 30% de rendimento, e esse dinheiro está saindo da onde, gente? Está saindo daí, do teu trabalho, do esforço do seu rosto. Isso é um absurdo, né? Vou até fazer mão aqui de um meme, né? Que show da Xuxa é esse, gente? Que show da Xuxa é esse? Então quer dizer que hoje ele tem as rédeas do mundo, ele pode, ao seu bel prazer, fazer esses movimentos que vai gerar fome, que vai gerar... E a gente sabe, porque as cadeias de produção hoje são cadeias que estão muito globalizadas, elas estão muito ligadas no planeta inteiro, né? Ele tira a Embraer, ele tira a aeronave, por quê? Porque o tarifaço dele para a Embraer ia prejudicar os próprios Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos, né? Suco de laranja? Suco de laranja, entre outros. Mas é importante a gente olhar pela seguinte perspectiva. Por que ele faz isso com a China, por exemplo, e no mesmo momento a China dá na mesma moeda e ele volta atrás? Né? No Brasil ele voltou atrás também com 700 produtos, né? O que já é uma demonstração de que ele não pode bem fazer isso não, né? Ou seja, era só um movimento midiático. Mas o cerne da coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, aí como você já falou de política, né, o Nogueira, hoje a China é um país super industrializado, é um país que tem uma produtividade altíssima e a gente tem que pensar em nós. Então qual é a grande vantagem que a gente pode tirar desse tarifaço? É o resgate do nosso pensamento sobre o nosso país. Quem nós queremos ser? Quem nós queremos ser como nação? Nós queremos ser uma nação subjugada, que a qualquer momento pode vir um e falar isso, fazer aquilo, e a gente ter que passar fome, a gente passar necessidade por conta disso, ou a gente quer ser uma nação que de fato tenha um parque industrial consolidado, que a gente produza os nossos países e possa fazer frente com os outros países dentro do mundo no respeito à soberania e às relações com os outros países. É só um curtinho, né? Se a gente pudesse fazer um gráfico, né, Guilherme, aqui rapidinho, a industrialização do Brasil até 2002, de 2002 até 2016, que o PIB industrial brasileiro vai lá em cima, e de 2016, infelizmente, até 2022, onde o PIB industrial brasileiro chega a patamares da década de 50. Então, a desindustrialização do país de 2016 para frente foi muito grande. Foi muito grande. Então, o que a gente quer? A gente quer, de fato, um país que esteja olhando para a indústria, que tenha aí programas de aceleração de crédito, programas de aceleração do crescimento, que esteja investindo na indústria. Agora, Petrobras acabou de anunciar a compra de frota de navios, reabertura de fábricas, 30 bilhões na Bacia de Campos, que pra gente aqui é o mais importante, né? O companheiro Guilherme falou sobre esse desmonte que foi feito na Bacia de Campos, e hoje a gente luta, inclusive o Sindipetro NF está na luta ferrenha, tanto aqui na região quanto em Brasília, nas instâncias políticas, para que de fato a Petrobras volte a investir na Bacia de Campos, que gere emprego para toda a região, e a gente viu isso na nossa história, né? Hoje quem tem na faixa de 30 a 40 anos pegou esse boom do petróleo na região e sabe a importância que uma indústria de base tem, né? A gente tem o Porto do Açu aqui hoje,
uma série de iniciativas que fazem com que o país cresça e também gere empregos de qualidade e melhore a qualidade de vida das pessoas. Então, esse resgate a esse pensamento do que a gente quer para o país, do que a gente quer para a gente e a nossa soberania e o nosso nacionalismo, eu acho que é a grande oportunidade que a gente tem com isso que a gente está vivendo na nossa história atual. Guilherme. Então, Cláudio, vamos lá. Você bota algumas questões aí, né, dessa geopolítica internacional. É importante a gente também focar um pouco, como o Johnny falou, né, nas questões econômicas, mas também trazer luz, por exemplo, quem são essas lideranças que estão à frente desse processo. Vamos lá. Você falou no tarifaço do Trump. Gente, quem é Donald Trump? Donald Trump é um pilantra do mercado imobiliário de Nova York. Entende? É um cara que você pegar o histórico lá do pai dele, você vai ver uma série de maracutaias, enfim, é uma figura abjeta, entende? É uma caricatura que tem muito dinheiro, que surfou na onda neoliberal nos Estados Unidos, né, fez fortuna e, enfim, por uma série de questões, inclusive, né, o neoliberalismo ele traz uma coisa que é a raiva, o ressentimento e o ódio que o oprimido legitimamente sente. E olha o produto dessa raiva, desse ódio. Figuras como Donald Trump, Bolsonaro, entende? Então é bom a gente não tirar foco dessas lideranças, né? E existe uma articulação aí internacional da extrema-direita, isso é muito óbvio. E não vi em outros países Donald Trump achar uma malta, né, tão fiel igual encontrou no Brasil. No Brasil ele encontrou uma parte da sociedade onde você tem verdadeiros sabujos, cara. São verdadeiros aios. Cara que presta continência para a bandeira americana. E assim, tem um amigo meu que fala que são patriotas da Shopee. Entende? Deu risada, Cláudio? Mas eu acho que... Tá fechado mesmo. Patriota da Shopee. Patriota da Shopee. É uma bobagem. É uma bobagem. E o nosso país, pessoal, e a todos os ouvintes, ele vai ter que fazer uma escolha. Pô, você acha que o agronegócio que vende bilhões de dólares para a China vai de novo embarcar nas costas desse animal, nessa bobagem, entende? Ou vai agir de maneira racional, fazer negócio com parceiros confiáveis? Porque, cara, vamos lá, os Estados Unidos agora se tornou um parceiro confiável para qualquer coisa, entende? Na economia você precisa desse tipo de coisa. Porque quando a gente fala de comércio é confiança. Comércio é relação de confiança. Os Estados Unidos vai cumprir algum contrato agora? Entende? Então você vê Donald Trump, ele está fazendo um desserviço, inclusive à nação americana. Isso é problema deles. Eles que se virem. Agora, o que eu vejo, o que ele está fazendo? Ele está destruindo o soft power americano. Que os Estados Unidos é o país da liberdade. Cara, isso é uma bobagem, isso é uma mentira. Quem faz uma passeata hoje nos Estados Unidos tem muito mais probabilidade de ser preso do que fazer uma passeata no Brasil. Ser preso, espancado. Espancado. Cara, a tentativa de golpe deles lá não deu em nada. Tanto é que o Donald Trump volta ao poder. Entende? Então, cara, dizer que hoje não é mais um país pujante economicamente. Você pega o Triângulo da Ferrugem, você pega a crise de fentanil. Os Estados Unidos hoje vive um problema social imenso, uma desigualdade brutal. O que eu vejo é que o Brasil ele vai ter que fazer uma escolha. Ou ele escolhe de fato a soberania, não essa aí, desse monte de doido que reza para pneu e que vive enrolado na bandeira, que só é uma maluquice, cara. Deus, pátria e família, só se for a família... Qual família? Só se for a família Bolsonaro, né, velho? Família deles, né? Isso é uma loucura, cara. Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi tamanha sabugice. O negócio de bandeira vermelha, eu tava vendo outro dia, Hélio de la Penha fazendo um meme. Como é que é difícil entender algumas posições assim. E aí, é bom também a gente separar, e aí eu faço da minha parte, como radialista, jornalista, acho que isso é bom dividir. Tem uma direita lógica, racional, que, assim, meio que remete a gente ao Marco Maciel,
ex-vice-presidente. Ulisses Guimarães, um grande quadro. Sim, que aí faz parte da democracia. Sim, Ulisses Guimarães, que eu cito aqui. Sim. Cara, a Constituição Cidadã, que é uma carta magna, poxa, de respeito, o cara não era um cara de esquerda, comunista, não era nada disso. E aí, sim. E, cara, você tem os radicais, e também da esquerda e da direita, que aí são incontrolados, de um lado ou de outro. Mas o Hélio de la Penha está fazendo meme, que nossa bandeira não vai ser vermelha, mas a gente ama a bandeira dos Estados Unidos, que é quase toda vermelha, né? O Trump ganhou, e o que se marcou nos Estados Unidos? Os democratas de vermelho. Estranho, né? Então, assim, cara, quem publicou, inclusive, uma imagem dessa, com os Estados Unidos todo com aqueles pontos onde ele havia vencido as eleições, foi o Elon Musk, né? Então, é muito, muito complicado entender esse processo. A gente tem que trazer a coisa para a racionalidade, Cláudio. Passa do irracional, fica difícil. Os caras não tomam vacina. Então, isso. Quando você fala, por exemplo. Mas não é ideologia, é um negócio muito maluco, porque teve um amiguinho que não tomou a vacina, foi até o limite, foi cortado da pelada nossa lá e tal, porque fala, nossa, não tô mais, fala, só para fechar. E aí ele passou para um processo seletivo, acho que SEDAI, alguma coisa assim. E para entrar naquela época, no processo seletivo do SEDAI, tinha cartãozinho de vacina em dia. Ué, ficou desesperado, queria tomar as 3 vacinas no mesmo dia. Não pode, não, senhor. Então, passou sufoco para conseguir a vaga. Então, assim, não tem, porque se eu tenho ideologia, vai emprego, vai tudo pro, né, raio que os parta. Não vou tomar minha vacina. Então, assim... Eu tenho uma seguinte tese. Radicalismo e estupidez, ela pode ser ela não tem espectro político. Se você for conversar com uma pessoa estúpida que se diz de esquerda, ou uma pessoa estúpida que se diz de direita, a idiotia, a irracionalidade, ela vai ser a mesma. Entende? Então, assim, eu quero conversar com pessoas que têm um pensamento diferente do meu, mas pessoas inteligentes, cara. Que saibam, que elevem o nível do debate. E, inclusive, é uma das nossas missões, a sua como comunicador, a gente como sindicato, é de resgatar essa inteligência. Precisa separar muito isso. Essa inteligência da sociedade brasileira que foi sequestrada. Além de fake news. Que é o outro grave ponto também. O tempo é o senhor da razão, né? E o tempo ele sempre vai mostrar, de fato, quem estava falando a coisa certa. Eu acho que a gente tem a felicidade hoje, né, Guilherme, de falar que o Sintipetri NF sempre esteve do lado certo da história, e a gente tem isso tudo documentado, inclusive, né, nos nossos jornais, dentro do nosso site, das nossas mídias. Mas sobre o que a gente está falando aqui agora, né, é notório o grau de incoerência que eles têm, tanto com o discurso quanto com a prática, e como isso rapidamente vem à tona, né? A gente teve, de fato, a queda da Dilma por um impeachment político, depois teve um julgamento, todas as instâncias dizem que é uma presidenta legítima, que não cometeu nenhum tipo de crime, e o Congresso vai e faz um processo político de impeachment da Dilma, e a gente tem o governo Temer e depois o governo Bolsonaro. Em momento nenhum partido de esquerda, nenhum político de esquerda jogou contra o país. Em momento nenhum a esquerda foi para o lado do quanto pior, melhor, para poder desgastar o governo ou, né, promover uma queda de governo, como esse outro lado está fazendo. E agora eles estão mostrando isso para a gente. Gente, isso é muito importante. O rei está nu, né? As vísceras estão aí. É muito importante a gente olhar isso com os devidos olhares certos, né? Você aí, trabalhador que está ouvindo a gente, quem é que está jogando a favor do país e quem está jogando contra. Hoje a gente tem um parlamentar brasileiro que está sendo, inclusive, bancado pelo nosso dinheiro, gente. Ele ainda está recebendo salário. E ele vai nas mídias sociais falar abertamente, com todas as letras, que ele está lá trabalhando para prejudicar o país. Ele fala com todas as letras que ele está lá trabalhando para prejudicar o país. Sim. Então, de fato, quem é que está trabalhando por um país melhor, por um país mais justo? Aliás, ele está numa briga com o Nicolas. É incrível como eles gostam de brigar entre eles, cara, né? Passa o tempo, eles começam a se engolir, né, Noriega? Fala não. Gente,
cara, agradecer muito a vocês, sobretudo por essa luta do sindicato, desses 29 anos, parabenizá-los. E aí extensiva a cada um dos integrantes da direção e dos sindicalizados, e que a gente possa estar aqui comemorando 30, outros 30. Eu provavelmente, né, já vazei há muito tempo, mas vocês vão estar. Forte abraço, obrigado, Johnny, obrigado por estar aqui com a gente hoje, parabéns pela luta, parabéns pelos 29 anos também do sindicato. Obrigado, Nogueira, obrigado a todos os ouvintes. E a gente faz o chamado sempre, né? Fortaleça o seu sindicato, procure seu sindicato, porque juntos somos mais fortes. Guilherme, forte abraço, amigo, obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade, Cláudio, sempre um prazer imenso estar aqui. Sempre que chamar, a gente vem e pode botar qualquer pauta que... Guilherme é tipo pitbull, velho. Tá bom, e agradecer aí o prestígio aí, nada, né? A gente é bravo quando tem que ser, mas também isso. É amoroso quando precisa também. Lesse também, olha lá. Valeu, Luciana, galera. Beijo, você, nossa inspiração, minha amiga. Obrigado por tudo, né? Parabéns também pelos 29 anos. Teseu, o Meio Quilo, o Chico José, o nosso Zé Maria Rangel, o Serginho que está lá hoje na direção, e a todos nossos parabéns aí pelos 29 anos do sindicato. A gente segue com a nossa programação normal, a partir de agora com música e informação, e amanhã de volta às 7 da manhã com mais um Folha no Ar. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Você sabia que o